Mais uma vez, Deus me deu essa incumbência de trazer a palavra para que nós possamos meditar. Porque Deus fala com todos nós. Só sou um instrumento para refletir junto com vocês o que Ele quer falar. Deus, que seja a sua boca, não mais a minha. Que seja o teu querer e não o meu. E que o Senhor quebrante. E todo coração que veio endurecido, que Ele encontre hoje e seja uma terra fértil para essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Mais uma quarta top. E a gente tem que pegar esse tema de quarta top com muita fé. Transformar, orar e profetizar. A boca serve para profetizar. Amém? Nós já aprendemos isso, amém? Hoje eu quero falar sobre posicionamento. O tema é posicione-se. Mas não é posicione-se, é posicione-se. É uma intimada de Deus. Amém? De diadema. Larga a mão, posicione-se. Amém? Vamos ser cristão com C maiúsculo. Amém? Bora lá. Texto bíblico que eu quero que vocês acompanhem comigo está em Daniel 1. Nós vamos ler de 17 ao 21. Vamos lá? A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos, os encantadores de todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do reino de Ciro. O que eu quero trazer então? Vamos pensar que aqui nesse texto eles estão dizendo da sabedoria, do conhecimento de toda a ciência, de tudo naquela época. O rei Nabucodonosor não conhecia ninguém mais inteligente, mais culto, mais sábio do que aqueles 4 meninos a qual ele entrevistou e teve a oportunidade de conversar. Quero conversar então sobre posicionamento, então nós vamos discernir o que é posicionamento. O que é posicionar? Posicionar é colocar algo, alguém ou a si mesmo numa determinada posição. Assumir uma opinião, tomar partido, declarar sua posição quando há determinado fato ou situação. É forte. Se posicionar não é fácil. Se posicionar em algum lugar é fácil. Eu venho aqui e me posiciono aqui. Agora, quando eu vou para a segunda interpretação da palavra posicionar, fala do posicionar-se como pessoa, como um ser pensante, como um ser vivente e mais ainda, como um ser cristão. É sim poder discernir e declarar e tomar partido, não ser mole diante das suas convicções. Ao estudar sobre posicionamento, eu percebi que existem 2 tipos de posicionamento que a Bíblia traz com bastante força. Mas hoje eu vou ficar apenas em um, que é o posicionamento diante de Deus. Posicionamento que Deus espera de um cristão. O outro tipo de posicionamento eu vou falar numa próxima. Amém? Já fica a dica aí.
Nesse contexto, eu vejo que Daniel e seus amigos estão enfrentando uma grande crise. Nabucodonosor, ele invade Israel e leva cativo esses meninos na tentativa de acabar com o povo de Deus. Ele é inteligente, Nabucodonosor é inteligente, porque ele não vai fazer uma sangria, ele não saiu fazendo uma matança com o povo de Deus. Ele pegou e tirou do meio do povo de Deus as pessoas influentes, as pessoas pensantes, inteligentes, com perfil de liderança. Porque cada um tem um tipo de perfil, tem gente que não tem perfil de liderança. E ok, tudo bem. Mas não vai deixar de ser um ser pensante. Amém? E aí ele tirou do meio do povo todas essas pessoas que de fato estabeleciam os princípios e os valores de Deus ao povo de Israel. E eu fiz uma comparação lógica com o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Estamos vivendo situações exatamente iguais, só que em época diferente. Há historiadores que dizem que a história no mundo, elas se repetem. Assim como a moda, né? Ó, bolinha voltou. Né? As histórias se repetem em épocas diferentes. E a humanidade ainda não aprendeu a mudar o rumo da história. Amém? Hoje nós vemos perseguição de pessoas influentes que tentam colocar a sua impressão, o seu conhecimento, as suas convicções de forma livre, perseguindo pastores, missionários que transmitem a palavra de Deus e inculcam os princípios e os valores de Deus àqueles que não conhecem. A intenção é ter um povo que não pense, exatamente como a intenção de Nabucodonosor. Um povo que não reflita, um povo que não tenha valores, um povo que concorde com tudo, que diga amém para tudo, sem esbravejar, sem lutar, sem contrariedade, exatamente a serviço do diabo, exatamente como ele quer. Que nós percamos os nossos valores, que não tenhamos mais importância uns com os outros, que o amor esfrie entre nós, que a compaixão suma e que a esperança desapareça. É isso que o diabo quer fazer através de algumas pessoas. Na época usou somente Nabucodonosor e todos aqueles que estavam a seu serviço. E hoje nós temos uma liderança que faz semelhantemente, sorrateiramente. Eu não sei se já contaram para vocês, mas o diabo, ele não vem de chifre e rabinho, em forma de seta. Ele não vem sangrando na sua frente com dentes monstruosos. Se engana. Se engana quem pensa que ele vem dessa forma. O diabo, ele pode se manifestar em qualquer um que dê liberdade, que dê presença para ele. Mas essa escolha é sempre nossa. Eu fico imaginando como seria a humanidade, ou como será um dia, porque o livro de Apocalipse, ele é real, e ele é um fato, é a palavra de Deus, e ele vai acontecer. E como vai ser essa humanidade sem princípios e sem valores de Deus? Eu acho que uma questão de dias, tempo, pouquíssimo para que a humanidade sucumba, que um mate o outro, que vire um caos. Eu não consigo ver uma humanidade sem temor a algo maior. Dias em que muitas pessoas estão mais preocupadas com engajamento, visibilidade nas redes sociais, uma questão de preocupadas com a sua autoimagem, com o que os outros vão pensar, com uma vida fake news. Ninguém deixa eu te contar uma coisa, ninguém é aquilo que está no Instagram. Aquilo lá é fake news para você. E você fica horas ali vendo a vida fake news dos outros. Ou preocupado em lançar uma fake news sobre você mesmo. Isso não é vida real. Mas nós estamos perdendo tempo com isso. Fazendo dancinha em frente ao celular. Gente, na minha época a dança era dança.
era lambada, tinha até concurso. De verdade, era a música da época, né? Lambada, axé, era dança, as pessoas mexiam o corpo todo, agora é só a mão, parece um retardado. Eu fico vendo e falo, meu Deus do céu, como mudou, né? E mais ainda, as pessoas botam o vídeo para se filmar, fazendo uma simulação de gestos que elas acham que é dança. Está longe de ser, e quem é do Ministério de Dança sabe do que eu estou falando, está longe de ser dança. As pessoas estão perdendo o valor do tempo que é precioso. Ficam horas e horas preocupadas com o que os outros vão fazer, com o que estão fazendo, onde estão e esquecendo de si próprio. Ou falar que está para passar uma vida que não é a real. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que parecem que não têm ocupação. Mais ainda, que não têm preocupação. E nós estamos diante de muitas coisas sérias que nós deveríamos estar muito ocupados e preocupados. Vemos pessoas egocêntricas, narcisistas, nunca vi tanta foto de si mesmo. E pior que você vai entrando, quando você vai ver, você está fazendo também. Ok, uma ou outra, não estou falando mal, faça, mas não é só isso, a vida não é isso. A vida real não é isso. Enquanto você se distrai com esse monte de bobagem, os poderosos, as pessoas que podem influenciar no seu futuro, estão agindo através de planos malignos. E o pior de tudo é que a gente vê acontecimentos sérios, graves, cruéis. As pessoas ferirem os princípios de Deus. E a grande maioria se diz servir e amar a esse Deus. Levanta a mão dentro da igreja, fala que é cristão, mas lá fora não tem nada. É vazio. O Espírito Santo corre. A ponto de não entender e não discernir que nós estamos prestes a viver um futuro onde nós teremos nossa liberdade, nossas escolhas, nossa crença, a nossa fé tolhida, proibida. Mas quando eu leio a Daniel e seus amigos, eu vejo exatamente pessoas que se mantêm num posicionamento firme, sem pensar no que vão achar deles, sem ficar pensando qual dano teria no julgamento, na perseguição que sofreriam. Pessoas que não se corrompem, que não se influenciam pela massa, nem tampouco pelo medo, que é o medo que tem feito das pessoas recuarem. Pois a fé e a convicção daqueles 4 eram muito grandes. E o mais importante, que eu quero abrir aqui uma reflexão para nós, é que esses meninos não estavam onde eles queriam. Eles foram levados cativos. Eles não estavam onde queriam, mas sabiam que estavam lá com um propósito. Que era lutar contra a idolatria do povo babilônico, contra a maldade e tentar, com a própria vida, estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Ao meio de um monte de idólatra, um monte de pagão. Enquanto isso, nós oramos para um trabalho, aí Deus te dá o trabalho. Aí você vai para o trabalho, aí você fala, chega lá, ai não gostei, só murmura, só fala, queixa, faz de má vontade, faz de qualquer jeito, não se importa. E não consegue pensar, por que Deus te colocou ali? Com certeza, porque Ele confiou em você algum propósito. Não foi à toa. E é difícil porque às vezes a gente não consegue. É mais forte que a gente, a murmuração, a queixa, a insatisfação. E a gente não consegue olhar com os olhos espirituais aquilo que nos cerca
E o quanto a gente foi inserido ali, no meio daquele povo, a qual você de fato não se sente confortável, mas é para você fazer a diferença. E o que você está fazendo? E aí vem aquela questão da doce ilusão, né? Que o inimigo só está dentro da igreja, ele só age quem está na igreja. Mentira, ele age em qualquer pessoa. O diabo não trabalha só em volta da igreja. O diabo trabalha em todo tempo, em todo lugar. Ele só espera uma brechinha sua para poder fazer uma bagunça, sair, virar as costas rindo e deixar você limpando e organizando tudo sozinho, se é que você vai conseguir. Mas o diabo, ele também fala as nossas mentes. Mas eu sou de Deus, pastora. Isso eu sei, mas é bem igual aquele filme do Pica-Pau. O anjinho e o diabinho. Vocês assistiram? É da minha época. Talvez algumas pessoas aqui não tiveram, né? O diabo também fala. E aí ele fala assim, ó. Não tem problema não. É só um gato. Só dá netos. Tá muito caro. Não tem problema não. Nada a ver. Todo mundo faz. Sexo, eu vou casar mesmo com ela, não tem problema. Todo mundo faz. E eu vou casar com ela. Então eu posso. Nas mínimas coisas. Sorrateiramente o diabo vem implantando sementes que vão te trazer dano. Mas a coisa mais importante que nós precisamos entender é que nós não somos todo mundo. A minha mãe falava muito para mim isso. Mãe, todo mundo vai. Você não chama todo mundo. Você é Érica, você não vai. Nós não somos todo mundo. Nós não somos deste mundo. E nós estamos aqui de passagem com propósito. Amém? E aí eu vejo a estratégia de Nabucodonosor, não é nada diferente do que estão fazendo atualmente. Tirar as pessoas pensantes do meio do povo. Inibir, colocar medo, colocar dúvida, incerteza. E o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel foi exatamente isso. Eles foram levados para a Babilônia como escravos. Como eles eram muito inteligentes, eles foram para estudar, conhecer a língua deles e estudar e se capacitar e servir ao rei. Mas a postura dos 3 chamou muita atenção, porque eles não deixaram se influenciar pelo meio em que estavam. Foram oferecidos banquetes diretamente da mesa do rei. É como se a gente sentasse com o presidente do Brasil para almoçar. A gente não tem nem noção do que é servido lá, né? De repente não é nada demais, mas só de estar lá seria muito legal. Qualquer que fosse o presidente, tá, gente? Seria uma honra. Ele é a maior liderança do país. Eles comiam tudo que vinha da mesa do rei. Todos que foram tirados da Babilônia, mas os 4, na verdade, se negaram. Falaram, não, a gente só quer vegetais. E eles se recusaram a ter todos os privilégios para se guardar e não se influenciar com o meio. E a primeira coisa que eles fizeram com esses meninos foi trocar o nome deles. Porque quando você troca o nome, você influencia na sua identidade. Como o pastor Marcos falou a semana passada, o nome traz um peso. Ele reflete, naquela época, ele refletia uma situação, uma vivência a qual aquela criança havia vindo. E a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje nós vemos em todos os lugares pessoas tentando trocar o seu nome, trocar a sua identidade. Não o nome propriamente dito, mas tirar da sua frente o cristão. No trabalho, você veio trabalhar aqui, mas aqui, não pode orar. Alguém já passou por isso? Você vai vir na faculdade, você tem que entender algumas coisas, porque é tudo liberado. Você não pode se posicionar, porque senão você vai ser perseguido. Sorrateiramente estão fazendo a gente concordar. Uma coisa eu deixo bem clara.
Eu amo o pecador. Eu abomino o pecado. Eu me posiciono. Já fui taxada de um monte de coisa na faculdade como professora, em meio a amigos. Mas eu digo, eu amo você, mas não concordo com o que você faz. Assim como eu amo quem fuma, mas eu também não concordo com esse vício. O pecado para Deus não tem pequeno ou grande, é igual. O que muda são as consequências. E aí a gente não vê que esse posicionamento ausente em meio a essas pequenas coisas vão deixando as coisas tomarem proporções gigantescas. E os meninos então não se renderam, não comeram banquete, não se contaminaram com aqueles pagãos. Eles se destacaram porque estavam aliançados com Deus, eles decidiram permanecer. Então eu quero que você pense numa coisa que eu vou dizer agora. Você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, a mim. Não use como desculpa o ambiente que você está para justificar as atitudes erradas que você está tendo. Temos que ser os mesmos em qualquer lugar. O errado continua sendo errado, mesmo que todos façam. O certo continua sendo certo, mesmo que só você faça. Nós só nos tornamos produto do meio se quisermos. É decisão, é posicionamento. E quando a gente tem um poder de decisão aliançado com Deus, isso é muito forte. Não há impossíveis para Deus. Ele é o mesmo, de ontem, é hoje e será para todo sempre. Agora eu vou lá para o capítulo 2 para passar rapidinho a história, mas o meu foco aqui não é Daniel, amém? O meu foco são os 3 meninos. O Nabucodonosor teve um sonho, o rei teve um sonho, mas ele não se lembrou, mas ele acordou angustiado e ele falou: eu preciso que alguém discirna o que eu sonhei e interprete. Chamou todos os magos, astrólogos, cientistas, todos lá do reino e falou: quero que vocês façam isso. E eles falaram: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. É impossível saber o que o Senhor sonhou. Mas ele queria alguém que soubesse o que ele havia sonhado e, além de tudo, interpretasse o sonho que ele teve. E aí, lá no capítulo 2, Daniel com seus amigos foi chamado porque o rei deu um decreto, porque os magos, os cientistas, os astrólogos, os pesquisadores da época falaram que era impossível. E ele se irritou grandemente e mandou matar todos. Mata tudo, que é tudo fake. Ninguém presta. Ninguém consegue adivinhar nada, porque ele queria que adivinhasse o sonho dele. E aí quando chegaram em Daniel, ele falou: eu quero falar com o rei. Pede para ele um dia que eu quero falar com ele. E aí ele se juntou com os 3 meninos, os fiéis escudeiros, e clamaram a Deus para que Deus fizesse com que eles conseguissem. E Daniel lá no capítulo 1 falou que ele era intérprete de sonhos, mas ele só interpretava o sonho, ele não adivinhava o sonho. Para adivinhar tinha que Deus mandar algo muito maior para ele. E ele fez isso, orou, eles clamaram aquela noite, e Deus deu a Daniel todo o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Não só deu o sonho, como deu interpretação tintim por tintim, que vocês vão ver lá no capítulo 3. Eu instigo vocês a lerem, porque é impressionante. E aí, a gente vê lá no capítulo 2, que os magos falaram: não há homem neste mundo que possa fazer o que o Senhor está pedindo, mas tinha. No mundo não tinha, mas fora dele, que era o dono dele, tinha. E tinha um homem que era servo desse Deus.
E por causa dessa entrega a Deus e o que Deus falou com Daniel, eles foram poupados da morte. Aliás, todos na época. Não teve a sangria. E o mais fascinante é que nós temos esse mesmo direito, essa mesma habilidade, o mesmo acesso, a mesma disposição de Deus para conversarmos e a gente não usa. A gente se acha inferior a qualquer um desses homens da Bíblia, nós somos iguais se nós nos dispormos a ser. É posicionamento. Depois de desvendar o sonho, Daniel e os meninos foram separados para administrar a província da Babilônia. De tão engrandecido que Nabucodonosor viu o quanto eles eram usados pelo Deus de Israel. Ele se prostrou. Mas lá no capítulo 3 deu um revertrés na cabeça de Nabucodonosor. E ele resolveu construir a estátua do seu sonho. E liberou um decreto que todos tinham que se curvar no momento em que as trombetas tocassem. E lá em Daniel 3, está lá, eu vou só dar os flashes. E todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado na fornalha em chamas. Mas, teve a situação em que Sadraque, Mesaque e Abednego, já com os nomes novos, né, dados pelo rei Nabucodonosor, eles, em um determinado momento que tocou a trombeta, eles permaneceram em pé. E a gente vê que o pessoal que estava ali se prostrando falou: rei, o decreto não era para que todo mundo se prostrasse? Quando toca a estátua? Então, aqueles 3 lá que administram a província, estão de pezinho ali. Não baixaram nem a cabeça, eles estão até com a cabeça meio empinada, olhando para o céu assim. Aí ele falou: chama eles aqui. E Nabucodonosor, sabendo de quem se tratava, os 3 meninos que eram o administrador da província, a qual ele deu esse cargo, ele falou: estou dando mais uma chance para que vocês se prostrem. Daqui a pouco a trombeta vai tocar de novo. E aí vocês fazem para que eu poupe a minha ira e o meu decreto sobre a sua vida. E lá na frente, os meninos respondem: ó lá, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus em que prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem o adoraremos, a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão irado com a empáfia que ele achou, né, dos meninos, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E lançou os meninos lá, amarrados. A fornalha estava tão quente que os soldados que levaram os 3 meninos morreram. E eles entraram, foram jogados. E num determinado momento, lá no capítulo 20, no versículo 24 do capítulo 3, Nabucodonosor cutuca um dos seus soldados e fala assim: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Aí o rapaz respondeu: sim, foram 3. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos na fornalha, andando pelo fogo como se estivesse conversando. Eu começo a imaginar essa cena. Deus, na sua presença ali na fornalha, desamarrou os meninos, porque eles entraram todos amarrados, foram jogados na fornalha, caminhando ali, tipo assim. Eu falei que o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Nabucodonosor ficou tão tocado, porque ele percebeu que realmente não existia a possibilidade deles estarem andando nessa fornalha.
Se os guardas que levaram até a próxima fornalha morreram, gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo, ilesos, sem nenhuma queimadura. Ele mandou que os seus guardas fossem verificar se eles tinham alguma queimadura, nem nas vestes, nem no corpo, nem no pelo, nem no cabelo. Em nenhum lugar havia alcançado a fornalha, o fogo da fornalha. E o que eu entendo aqui é que esses meninos se dispuseram a cumprir o propósito a qual Deus os enviou, aonde eles não queriam estar. Talvez o que eles não queriam enfrentar. Mas Deus usou porque eles falaram: eis-me aqui, Senhor. Eu vou cumprir aquilo que tu me enviaste. Eu não vou me corromper ao meio, ao mundo, às pessoas, às opiniões, aos medos, às lideranças. Eis-me aqui, Senhor. Cumpriram o seu propósito para a glória de Deus e mostraram para toda a Babilônia quem era o Deus Todo-Poderoso. Mas ao ler esse versículo e esse capítulo todo, 1, 2 e 3, esses 3 capítulos, eu percebi que Deus queria me mostrar alguma coisa. E olhe, prestem atenção no que eu vou falar, porque eu fiquei indignada. No meio daquele povo todo, existia pessoas que também acreditavam no mesmo Deus, porque existiam pessoas de Israel que foram levados ou não? Que deveriam crer no mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por que eles não foram vistos de pé? Aí me veio uma inspiração, né? Talvez eles não ficaram de pé, de joelho, mas eles deram aquela baixadinha. E no meio da multidão parecia que eles estavam ajoelhados. Mas ao mesmo tempo no interior deles eles falavam: Deus, não estou ajoelhado não, hein? Olha aqui. Se deu só uma baixadinha porque o negócio é triste, é fornalhona lá. Nós vai morrer tudo. Nós vamos ficar só ajoelhadinho. Talvez muitos de nós estejamos hoje ajoelhados. Não decidimos se posicionar diante de algumas coisas por medo do que os outros vão pensar, da retaliação que vamos viver, do que seremos chamados. Mas aí você está entregando o seu propósito. Aí você está dando de mão beijada aquilo que Deus te enviou para o inimigo. Só deu uma baixadinha para não morrer. Ou seja, não enfrentou. Não foi para aquele lugar para cumprir para o que eles foram chamados. E aí eu vejo que tem muita gente que não consegue ser usado por Deus, que às vezes fala: nossa, Deus não me usa. Mas você não dá segurança para que Deus te use. Uma hora você está de pé, outra hora você está agachada. Deus quer você de pé toda hora. Deus quer você na retidão. Você em todo o tempo sendo a verdade, dizendo e permanecendo na verdade, nos princípios e nos valores cristãos. Tem uma frase que eu gosto muito de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Hoje, nós estamos numa nação que é, em sua maioria, cristã. Não importa em qual religião, mas é cristã. E nós estamos sendo cerceados dos direitos de permanecer com a nossa fé. E nós não estamos fazendo nada, nós estamos agachados. Eu penso que chegou a hora de nos despertarmos diante de tudo que está acontecendo.
Não existe essa de eu não vou me envolver com A, com B, com C, com situação Y ou Z. Ou você é, ou você não é. Ou você age, ou você vai ser refém daquilo que você não quer. Deus é o Deus que anda na fornalha, junto com aqueles meninos, e vai andar junto conosco também, se for necessário. Eu não vou dobrar os meus joelhos, não vou me agachar a Deus nenhum. E eu convoco e proclamo que a igreja faça o mesmo. Não dá para viver abaixadinho no meio da multidão, se fingindo de doido. Ou você crê e preserva os seus valores e princípios e os deseja por todo sempre, ou um dia você não vai tê-los mais. E aí tudo aquilo que a gente canta aqui em cima, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, porque você decidiu se abaixar. As gerações futuras dependem do nosso posicionamento hoje. Não dá para dar de louco. O momento não é de ficar calado. O momento é de se posicionar. Que a igreja se levante e se coloque no seu lugar como servos do Altíssimo, cumprindo o propósito ao que vieram ser chamados. Amém? Se coloque em pé, igreja. Eu quero que vocês entendam que Deus é o Deus que anda na fornalha, é o Deus que nunca vai te abandonar, que é aquele que luta suas lutas, que é aquele que cura todas as dores, é aquele que peleja com você. Não há problemas quando se caminha com Deus. Os problemas não nos vão derrotar. Só que para isso, Deus precisa que você se posicione. Como é que Ele vai te usar seguindo o propósito ao qual Ele te enviou, se você fica agachado? Deus não quer gente morna. Deus gospe gente morna. Aí Deus confia em você porque vê você um potencial. E na hora do vamos ver, você agacha. Levanta a igreja, olha para o céu, que é de onde virá o seu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Posicione-se. Não jogue fora o que nações passadas lutaram tanto para manter. É sério, igreja. O momento não é de sentar, de agachar, de fingir que não está vendo. Uma vez eu, orando para Deus, falei: Deus, o que o Senhor viu em mim? Principalmente quando viemos assumir a igreja, eu falei: Senhor, o que o Senhor viu em mim, Deus? E eu ouvi, eu estava lavando louça, lembro exatamente desse dia. Ele falou assim: eu vi possibilidades. Só que vai depender de mim. Deus viu em vocês possibilidades, mas vai depender do nosso posicionamento. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê inteligência, discernimento e ousadia, porque Deus é um Deus ousado. Deus não é um Deus covarde, não é um Deus mole. Ele é impetuoso, glorioso, majestoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, soberano, justo e fiel com aqueles que o seguem.